Com vocês, Leonardo Maiante. Transborda aí na vida dos advogados. Fala, gente! Boa tarde. Bora. Eu sou o Maiante. Na campanha e durante esses últimos 2 anos, eu fiquei conhecido como Maiante Resolve. Tudo que você jogava no meu peito, eu pegava e resolvia. Do Pablo, do sócio, de qualquer um que estivesse em volta. Eu era o cara que não dispensava trabalho. E isso me fez ganhar um espaço nesse ecossistema. Eu estou nisso aqui faz uns 2 anos e meio. Foi quando eu saí da minha cidade, do interior de São Paulo, lá em Lins, perto de Araçatuba ali. Tem alguém de lá perto ou não? Vocês são de onde? Passa lá na frente para vir para cá. Eu saí de lá e vim para cá. Cheguei aqui como freelancer para trabalhar no suporte do Marçal. Na época ele estava nos lançamentos gigantescos e eu ficava atendendo a galerinha lá. Eu sei que eu cheguei aqui para ficar 15 dias só porque eu queria ver como é que era isso aqui. Eu já acompanhava o Pablo, já tinha tido a vida transformada por causa das coisas que ele falava e tudo mais. Falei, eu vou lá ver qual que é. No segundo dia que eu estava aqui, falei, eu não volto mais. Eu vou morar aqui e eu comecei a crescer dentro desse ecossistema. Como que eu fiz isso? Uma palavra, relacionamento. Outra palavra, genuíno. Relacionamento genuíno. Comecei a fazer amizade, comecei a servir, comecei a conectar com as pessoas. Em 3 semanas eu já tinha conseguido deixar de ser freelancer e eu passei a ser o cara que fazia manutenção no prédio. Entrei para a equipe de manutenção. Por que, Léo, que você fez isso? Porque era a vaga que tinha. E eu queria sair daquele setor e ir para outro. Nessa nova posição, eu comecei a conhecer mais pessoas. Eu já era um funcionário da plataforma. E, às vezes, para alguns, isso aqui pode parecer, bom, mas o que tem que ser funcionário da plataforma? Para quem acompanhava o Pablo naquela época, o storytelling era tão grande que só de estar aqui dentro, eu estava dentro de um filme. E eu tinha um propósito, eu tinha me conectado com Deus, eu estava muito feliz. Mesmo sendo um engenheiro civil formado, eu estava aqui consertando. Inclusive, foi nesse auditório, uma vez teve uma chuva que entrou água nisso aqui, e a gente ficou enxugando esse auditório aqui, eu ajudando e feliz da vida. Eu fiquei algumas semanas nessa função e a galera falou, Léo, você não encaixa nisso aí, sai daí. Aí eu peguei e fui para o audiovisual, o pessoal que fica comandando ali o som e tudo mais. Fiquei exatos 7 dias nessa função do audiovisual, quando surgiu a oportunidade para ser analista. Preenchi um forms, não sabia o que era analista, preenchi. Fui chamado para fazer uma prova, não fui o melhor na prova, fui chamado para uma reunião com o Pablo. Aí eu descobri que era para ser o analista do Pablo. Às vezes vocês pensam, que palavra é essa? De onde ele tirou isso? O Pablo veio da Brasil Telecom, que era a Oi, e era uma empresa multibilionária, gigantesca, eles têm esses termos, e analista era o cara que ficava dando suporte a um líder para gerar dados, gerar indicadores, é o cara que ficava dando suporte nessa parte. E o Pablo veio de lá com essa carga empresarial e ele trouxe esse nome para cá. Por isso que a gente pegou isso aqui, e depois que ele me contratou como analista, todos os outros executivos começaram a ter analista também. Legal, chegamos lá nessa mesa, 8 pessoas, tinham advogados lá, tinham pessoas que já estavam em outro nível, mas por se tratar do Pablo, todo mundo queria ser o assistente do Pablo. E eu fui numa leveza, naquele dia eu tive uma luz de Deus, assim, tem dias que a gente tem essa luz, eu não sei se alguém aqui já teve, mas tem dias que você sabe simplesmente tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que falar, tudo como você tem que agir. E esse foi um dos dias que eu estava assim. E ele fez uma dinâmica muito interessante, que eu quero contar para vocês que têm escritório, vocês que têm funcionários, vocês que têm equipe. Aqui nesse ecossistema a gente faz as coisas diferentes do mundo lá fora. E eu conto isso para os empresários normais e eles falam, não é possível que vocês fazem assim. Por exemplo, aqui tudo que a gente não quer é reter os talentos. A gente quer só multiplicar e que eles cresçam e sumam na nossa frente. No mundo real, as pessoas querem reter, ou se o cara é bom, tem que aumentar o salário para ele ficar, e tal. Aqui é o contrário. Qual que é a diferença disso? Se você quer reter alguém e a pessoa já não sabe por que ela está ali, se ela já não tem um propósito em comum com aquela empresa, ela vai estar dando uns 20% da energia emocional dela. Se a pessoa está ali porque ela quer, porque ela acredita no que ela está fazendo, porque ela tem um propósito envolvido, ela entrega tudo. Não tem horário, não tem nada que impeça ela de resolver os problemas, ela age do jeito que ela precisar para resolver aquilo, porque ela quer servir, ela entrega 100% de energia.
Então, muito mais vale você pegar as pessoas menos capacitadas, mas com mais habilidade, com mais... Não habilidade, pessoas com mais vontade e menos habilidade, do que essas pessoas com um currículo absurdo, que não estão com o coração no negócio de vocês. Certo? Então, assim, naquele dia, o Pablo fez uma coisa que depois eu fiquei sabendo que foi a primeira vez que ele tinha feito. Foi um processo seletivo um tanto quanto diferente. Eu vou explicar para vocês, que vocês possam aplicar na empresa de vocês. Vocês que ainda não têm funcionários, um dia vocês vão ter, porque vocês não querem ficar trabalhando até o resto da vida, sendo o cara que faz tudo. Então, como é que foi? Estávamos uns 8 ou 10 pessoas na mesa, e o Pablo simplesmente falou: amigão, eu preciso que alguém que me ajude com os Excel. Vocês sabem Excel? Vocês sabem fazer PROC-V? O que vocês sabem de Excel? Fala aí cada um. Aí foi passando a vez de cada um. E cada um começou a falar: não, eu não sei Excel, mas eu sei isso, e não sei o quê. E cada um foi se apresentando ali. Eu não faço... A real é que o Pablo não queria saber do Excel. Ele estava simplesmente querendo saber onde que cada um ia entrar ali, qual que era a intenção de cada um. Beleza, todos se apresentaram, falaram mais ou menos o que sabiam fazer, deram uma vendida no peixe ali. E o Pablo falou: bom, agora que vocês já se ouviram, vocês vão votar naquele que vocês acham que tem que sair. Qual que vocês demitiriam aqui dessa mesa? O Pablo... E começou a roda. Eu demitiria tal pessoa por isso, isso, isso. O outro eu demitiria aquele por causa disso, disso, disso. E o Pablo, que é muito sagaz nisso, ele estava vendo o que cada um reparava. Isso vale muito mais do que qualquer currículo. Muito bem. Todos foram falando e o que teve mais votos foi demitido. Saiu da mesa. Você está fora, pode sair. E dessa forma a gente foi fazendo rodadas nesse sentido. Beleza, agora dessa mesa, já que vocês demitiram, agora quem que vocês contratariam? O primeiro da mesa falou: eu me contrataria. Está fora, pode sair. Aí seguiu, ninguém mais falou que se contrataria, foi falando os outros. Eu acho que eu contrataria aquele ali, porque ele, isso, ele gostei, não sei o quê. E o Pablo só observando os motivos. E eu já saquei esse jogo. Coisa de Deus, eu estava no último lugar da mesa. Quem aqui joga pôquer? Se você sabe jogar pôquer, você sabe que a posição na mesa importa muito. Então, o que aconteceu? Eu ouvia todas as respostas primeiro. Eu tive uma vantagem nisso. E eu sempre fui acertando as respostas. Aí, na próxima rodada, agora podendo se contratar, quem você contrataria dessa mesa? Teve alguns malucos que falaram que ainda assim não se contratariam. E aí foi rodando, até que sobrou eu e mais um cara. E eu conhecia o cara, porque eu conversava com todo mundo, eu fazia relacionamento, eu era amigo de todo mundo. E eu sabia que aquele cara não estava aqui por causa de propósito. E ao invés de me vender para o Pablo, eu simplesmente olhei para o cara e fiz uma pergunta para o cara. E nisso o Pablo reparou: esse cara tem uma frequência mais alta. E aí ele falou assim, aí saiu esse cara e ficou eu e ele na mesa. Nessa hora, meu coração, parece que toda aquela confiança, aquela luz que estava sobre mim, que eu sabia o que falar, tinha saído. Ficou eu e ele, meu coração começou a disparar. Aí ele falou: sua sala vai ser aquela ali, dentro da sala dele. Minha sala tinha só um vidro, separava, e a sala de reunião é a sala dele. Eu nem sabia que essa vaga era para isso. Eu estava ali assim, Deus foi me colocando. Eu comecei a tremer, ele falou: você vai ter que fazer isso. Aí eu comecei a anotar. Isso. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Legal. A partir daí, minha vida mudou completamente. Nesse dia que ele me contratou, ele pegou um avião e foi para os Estados Unidos e ficou 2 meses. Todo começo de ano ele vai viajar. E eu fiquei 2 meses aqui. Esse começo dessa função foi horrível. Eu fiquei gerando dados para ele das empresas. Olha só, um cara que ele acabou de contratar. Eu contei a minha história, falei que era aluno. Ele abriu simplesmente todos os números da empresa para mim. Desde processos jurídicos. Ele falou: eu quero que você gere indicadores. Quantos processos, andamento, não sei o quê. No financeiro, como é que está fluxo de caixa, entrada e saída de todas as empresas. Isso aqui é uma loucura, isso aqui é um conglomerado de empresas. E eu fui tendo acesso a simplesmente tudo. A confiança de fazer isso comigo, ele não tinha dado o suficiente, mas ele conseguiu ver meu coração. Então, por que eu estou falando isso? Às vezes, a gente, como empresário, se não souber ler gente, vai contratar errado. O cara me traiu. O cara te traiu, não. Desde o primeiro dia, ele já estava dando esse indício, já tinha lá no olhar dele, no jeito que ele falava. A culpa é sua de não saber ler. Então, assim,
nesse ecossistema, a gente nunca olhou um currículo para contratar ninguém. Você imagina, como é que é? Você sabe fazer isso? Sei. A gente aprendeu a ler gente. Como é que a gente aprendeu a ler gente? Convivência. Você fica bom em tudo que você treina, tudo que você pratica. E aqui é um fluxo de gente, tem muito evento. Por que a gente faz evento? A gente gosta desse contato, a gente acredita nisso aqui. Era muito mais fácil, todos nós, fazermos um funil online. Vocês entram lá da casa de vocês, clica no Zoom, a gente consegue ver até o rosto e ouvir, mas não tem a conexão genuína. Você não saiu, você não está num movimento, você não está num desafio. A gente acredita nisso aqui. A gente passou ontem, né, Paulo? O Paulo não, porque ele estava organizando as coisas, mas o Paulo ficou das 7h30 da manhã até a meia-noite, sem sair. Você estava lá? Sem sair do palco, nem para ir no banheiro. Sem comer nada, só comendo fruta ali. Ele não saiu do palco. E aí a gente vive essas coisas e fala, o que resta para a gente fazer? O cara ficou o dia inteiro no palco, não acaba assunto, ninguém cansado, pelo contrário, o povo querendo mais. Habilidade, horas e horas e horas e horas e horas fazendo isso. E assim, quando você conseguir entender o simples fato de que você não foi chamado para ser empresário, você não foi chamado para ganhar dinheiro, você não foi chamado para fazer nada dessas coisas que nos ensinaram. Você foi chamado para algo muito maior do que isso. Agora, os seus olhos só enxergaram aquilo que você viveu, a cidade que você passou, a família que você teve, os lugares que você pôde ir. O seu cérebro nunca vai aceitar que você foi chamado para mais. Ele só acredita no que você viu, e você viu muito pouco. Da onde que vem, então, essa certeza nossa, dos players aqui, do Pablo, que a gente foi chamado para mais, que a gente tem capacidade de fazer mais? Vem da alma. Porque a alma sabe quem vocês são. A alma de vocês viu coisas que os seus olhos físicos nunca viram. A alma de vocês sabe aonde vocês têm que chegar. E a gente ficou ontem o dia inteiro ouvindo isso e tendo reflexões profundas sobre o que a gente realmente tem que fazer nessa terra. Eu não sei se vocês têm o hábito de pesquisar sobre o mundo, sobre o cristianismo histórico, sobre a situação atual, sobre as fases finais do planeta. Isso aí é um assunto que alguns acham que é doideira. Só que se você começar a ligar os pontos, você vai perceber que a gente está muito perto de chegar num ponto crítico na história da Terra e da humanidade. E esses movimentos, esses eventos que a gente faz, nada mais são do que o acelerar disso. Eu sinto informar vocês estão aqui dentro porque vocês têm um chamado parecido. Talvez seja uma loucura para vocês, alguns não estão nem entendendo o que eu estou falando. Mas quem entender, quem tiver ouvidos ouça, vocês têm um chamado parecido. O cérebro de vocês vai falar, quê? Eu vou falar com gente? Eu não tenho capacidade para ensinar. Quem sou eu para ensinar? Você vai ensinar o seu cérebro quem você é. Esse é o nosso desafio. Nos últimos meses, essa tem sido a nossa diversão, né, Paulo? A gente fala, eu olho para o Paulo e falo, Paulo, quem que você era há 6 meses atrás naquela campanha? Paulo é outro cara. É um cara que tinha muito resultado no off, só que a hora que entendeu esse chamado, ele mudou completamente a rota da vida dele. E assim, a beleza da vida está nisso. A beleza da vida está nisso. Assim como o Paulo, na cidade que eu morava, meu pai tem uma estrutura, ele construiu alguma coisa lá. Era muito mais fácil ficar lá. Eu casava com alguém da minha cidade, construí uma casa lá e ficava bem, e não precisava me preocupar muito com a vida. Eu conheço amigos que fizeram isso, mas depois que você enxergar o que a gente fala aqui nesse evento, então tome cuidado com o que você veio fazer aqui. Porque depois que você enxergar, isso entrar no teu coração, eu sinto lhe informar, você não vai prestar para nada mais. Você só vai querer saber do que é eterno. Porque isso aqui, essa vida aqui é muito rasa, é muito curta. É clichê, a vida é curta. Essa vida não é nada comparado com a eternidade. Essa vida não é absolutamente nada. E os problemas que a gente acha que é gigante, quando a gente coloca nossos olhos na eternidade, se tornam mínimos. E a gente vê o quanto que a gente é mesquinho, o quanto que a gente é vitimista, o quanto que a gente acha que é difícil. O degrau que você está achando que é difícil alcançar, Deus olha e fala, meu filho, mas tem tanto degrau para cima que eu já sei que você chegou, por que você está parado nisso? Aí a gente vem nesses eventos e vê essas histórias malucas e fala, isso não é para mim, isso não vai acontecer comigo. A verdade é que, se você conseguir
E isso é o mais difícil. Se você conseguir se ver na posição futura que você quer, não existe ninguém na Terra que consegue te impedir de chegar. Não existe ninguém na Terra que é capaz de impedir alguém que já se viu lá. Não existe. Eu falo por convicção, por experiência própria. Porque o cara que decide, a mulher que decide, o mundo abre caminho para ele. Porque você já está lá. O mundo tem que aceitar isso. As pessoas em volta têm que aceitar quem você é. Quando alguém com autoridade se coloca numa posição de que eu sou isso aqui, eu não preciso de motivo, eu sou porque sou. Enquanto você ficar tentando ter motivo para aceitar quem você é, você não chega lá. Você não o cérebro não quer aceitar, você tem que decidir, eu sou porque sou. Qual que é o objetivo de vocês aqui? O que vocês vieram buscar? O que vocês vieram buscar já está aí dentro. Vocês já têm isso, vocês já sabem a resposta. Ao invés de perguntar para alguém, primeiro se pergunte para si mesmo, que se você fizer para si mesmo a pergunta, vai estar a resposta aí dentro. No fundo, você sabe o caminho. Você precisa de confirmação, você precisa de alguém te direcionando, você precisa tirar a responsabilidade, porque se der errado, você não quer ter essa responsabilidade. Então, assim, nesses 2 anos eu fiquei servindo o Pablo de todo o meu coração. E eu não foquei em projeto meu nenhum. Mas a experiência que eu tive andando do lado de alguém que estava em 30 podcasts por mês, que estava em rede de televisão todo dia, que está sentado nas rodas mais altas do Brasil e do mundo, eu me tornei outro cara. E aí minha família falava, mas Léo, você não está fazendo dinheiro aí, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou ficando mais rico do que você imagina. As conexões que eu fiz e o relacionamento que eu criei, meu WhatsApp é valioso hoje. Por quê? Eu fui capturando essas pessoas. Eu fui criando relacionamento, eu fui servindo. E assim, vocês acham às vezes que não conseguem se ver com um analista, com um assessor pessoal. Às vezes é uma crença, aliás, eu tenho certeza, é só uma crença. A importância de vocês, de estarem sentados numa cadeira nesse prédio, nesse lugar, nesse dia, a importância de vocês é muito maior do que vocês pensam. Só que vocês não estão se dando esse valor. O tempo de vocês vale muito mais, vocês não têm que ficar pagando QR Code, vocês não têm que ficar pagando boleto lá no aplicativo, vocês não têm nunca mais que ver um aplicativo de banco. A crença faz o seguinte, não, mas como é que eu vou dar minha conta de banco para alguém? Eu tinha cartões Black do Pablo que eu podia passar onde eu quisesse, ninguém ia nem saber se eu passasse fora. Agora, a liderança forte do Pablo fazia com que eu tivesse temor de fazer qualquer coisa fora disso. Então, às vezes, o que está faltando, e eu sei que é isso, vocês se tornarem o líder forte dentro da empresa. Por que essa cultura funciona aqui e não funciona num modelo comum, num modelo padrão aí fora? Porque tem um líder forte, o Pablo é um pilar de força. Hoje em dia, ele está muito fora da empresa, mas na época ele estava sempre aqui dentro. Então, assim, o que impede a gente de ser um líder forte desse jeito? A não ser nossas próprias crenças. Nada. O que impede qualquer um aqui de fazer o que quiser, a não ser a própria crença de que não pode? Nada. Ter um analista vai fazer com que você tenha tempo livre para você pensar no que você precisa fazer. O Pablo entrou numa posição aqui que chama CVO, que é Chief Visionary Officer. Ele só fica na visão. Operação ele não quer nem saber. E aí, na visão, eu, como o cara que estava sempre do lado, que ouvi reuniões e reuniões e reuniões, negociações, eu percebia quando ele estava mudando a rédea do barco, assim, ó, mudando a vela. O vento está vindo para cá, e eu observava, eu fazia, cara, esse cara toma muita decisão. A gente acha que tudo para ele dá certo. Eu vi ele fazer várias coisas no teste e dar errado. Não sai na mídia, não sai no Instagram, não sai em lugar nenhum. O cara está testando, Deu errado, tá nem aí. Deu errado, dane-se. Eu vi acontecer várias e várias vezes. Por exemplo, aquele hall do pé direito alto ali, teve uma época que ele chegou e falou assim, ó, agora a gente vai fazer outro auditório aqui, porque eu quero rentabilizar esse espaço, e o hall de entrada do prédio agora é um auditório. Aí colocou um palco embaixo da escada ali, ficou horrível, meteu umas caixas de som branca. Cara, ficou um negócio nada a ver, ninguém usou aquilo, quem usou foi ele uma vez, para uma reunião interna da empresa. Deu errado. Se vocês forem olhar no hall, tem o furo das caixas de som lá. Tirou as caixas de som, não deu certo. Um exemplo, mas o cara testou. Ele fez.
Ninguém tem o resultado à toa. Fala isso. Cada um tem a vida que merece. Isso é dolorido demais, mas eu amo isso, porque mata a vitimização. Cada um tem a vida que merece. O resultado bom que você tem hoje é culpa sua, é mérito seu. Agora, se você está onde você não gostaria, sinto lhe informar, a culpa é 100% sua. Colocar isso para dentro vai tirar um vitimismo demoníaco de dentro de você. E vai fazer você começar a falar, não, beleza, culpa minha, eu vou resolver. Não sei se vocês sabem, mas o vitimismo começou lá no Éden, quando o Adão não teve coragem de falar que a responsa era dele de ter comido a fruta. Transferiu para a Eva. A Eva não teve coragem, transferiu para a cobra. A cobra falou, mas você que deixou eu ver o trono vazio, eu queria ser igual a você, eu não queria que esses seres que você criou a sua imagem e semelhança, que eu nunca vou poder ser, eu tive que ferrar com eles. Cada um teve o seu destino e cá estamos nós hoje, brigando com as nossas crenças e parados em problemas muito pequenos, perto do que nós somos chamados. Então, se hoje eu nem sabia que ia palestrar aqui hoje, mas obrigado, Paulo, porque eu estou cada vez amando mais estar em contato com gente e ativar isso que foi ativado em mim. Foi 3 anos atrás que eu ouvi essa mensagem pela primeira vez. E desde então eu nunca mais consegui pensar no mundo de outra forma. Passei 1 ano sem trabalhar, eu conheço 20 países, estava fazendo as contas hoje. E agora em junho a gente vai para Israel. Eu tenho 31 anos. Claro que tem muita coisa errada. Pelo amor de Deus. O que eu posso garantir para vocês? Ninguém se aproxima desse ecossistema se não tiver um coração limpo. Todo mundo é muito testado para estar aqui dentro. Ah, Léo, você está falando isso porque... Eu estou falando isso porque eu acredito no que a gente faz aqui. Eu sou prova viva. Eu era um cara que não tinha propósito nenhum na vida. Tem gente que fica obcecado por Ironman, triatlon. Eu fiz 2 Ironman com essa galera. Mas eu nunca fiquei travado no Ironman. Eu nunca fiquei preso nisso. Eu conheço um cara que fez 30 Ironman. O cara entregou a vida para isso. Só tem uma coisa que eu entrego minha vida hoje. Causas eternas. Léo, você está falando de religiosidade, de religião. Eu sou arreligioso. Não tenho religião, eu acredito na história, eu acredito no que eu vi. E um dia me perguntaram, a fé tem nível? Eu falei, tem. O final da fé é quando vira fato. E quando você tem as suas próprias experiências, isso vira fato para você. E agora que a gente vai para Israel, vai virar mais fato ainda, porque o que eu lia na Bíblia, agora eu vou ver com meus olhos, eu vou ver a tumba vazia. Então, o que está faltando para que você consiga ter mais fatos na sua cabeça a seu respeito? Porque eu tenho certeza absoluta que vocês aqui têm acreditado em mentiras ao respeito de vocês. E essa crença mentirosa tem travado a vida de vocês. E a alma de vocês fala, eu preciso sair disso. Por isso que vocês acabam chegando nesses lugares desses. Ah, eu vim aqui para aprender de negócios de advogado, quero empreender. Você vai aprender. Só que você tem que entender que enquanto você não mudar de dentro para fora, toda a instrução vai ficar rasa. Coração limpo, aformoseia o rosto. Coração alegre, aformoseia o rosto. Não adianta você fazer procedimento facial, procedimento estético, dente, se você não tiver coração limpo. Se você não tiver um mínimo de autoconhecimento, se você não conseguir simplesmente pôr para fora aquilo que você é. Nunca tinha feito live na vida, comecei a fazer live. Caçoando de mim, meus amigos. Agora virou influenciador, babá. Processo normal. Tudo é pequeno depois que você enxerga a grandeza da eternidade. Então, assim, o que eu vejo nesse evento? O Paulo está levantando um movimento. O cara tem resultado. O cara tem gabarito para ensinar. O cara sabe fazer. Ele sobe no palco, ele está falando de crença, porque é o que está errado na cabeça. É o que ele mudou para conseguir alcançar os resultados. O Paulo é um cara que eu vi sair de uma mentalidade... Assim, poucas pessoas fizeram o caminho que o Paulo fez. Ele entrou em muitas mentorias, porque é o nível que ele acreditava que isso é real. Eu me vejo muito no Paulo. Nós estamos em diferentes níveis. Ele está em outro nível de vida, tem família, tem filhos, eu ainda não sou nem casado. Porém, eu me vejo na fome. A fome que ele tem e a perseverança. Não, está difícil, mas eu vou. Estou com dúvida, mas eu vou.
Paulo virou um grande conselheiro para mim. E eu confesso que se não fosse ele, assim, ele tem me ajudado muito a descobrir o meu rumo. Paulo é um cara que tem uma habilidade que eu na minha cabeça, para mim, é um dom de Deus que ele tem, que é a de fazer perguntas certas. Isso para um advogado é muito importante. Inclusive, depois dá uma aula de perguntas, porque esse cara, na campanha, ele fazia umas perguntas assim: Maiante, que hora que vai ser a entrevista? Tal hora. Ah, mas vai poder entrar lá? Não sei. E quantas pessoas vai ter lá dentro? Não sei, cara, que pergunta é? Tipo assim, ele sabia o que precisava ser perguntado, e ele nem passava pela cabeça dele que eu não imaginava aquilo. Mas ele sabe exatamente o que ele precisa perguntar. Isso é um dom. E aí, diversas outras vezes, a gente dava risada disso. Fala, Paulo, que pergunta é essa, cara? Ele tem esse dom. Peçam para ele ensinar isso para vocês. Então, assim, a gente faz esses eventos porque a gente acredita na transformação de pessoas. Quem acredita em si mesmo, acredita nos outros. E uma vez que você entender que você nasceu é para transbordar o que você tem aí dentro, que essas traumas que você viveu vão virar cura para as pessoas, que essa tristeza aí que você passa todo dia, o dia que você pegar essa ferida e transformar no antídoto para os outros, vai virar uma profunda alegria. O dia que você entender isso, você vai falar, advocacia é legal, eu vou usar isso como ferramenta para cumprir o que eu sei que eu tenho que fazer aqui na Terra. Porque depois que você entende isso, você fecha esse negócio de que, não, minha vida aqui é só essa empresa, é só fazer esse escritório dar certo, deu certo, acabou. Como é grande a agonia do cara que acha que o dinheiro vai resolver, ele faz o dinheiro e não resolve. Então, não... Eu sei que vocês já têm resultado, alguns de vocês já têm, outros estão começando, mas não espere ter o resultado para achar que, para descobrir que o que resolve não é o dinheiro. Ah, como é bom você acordar todo dia e ter certeza que você é um ser amado. Talvez seja abstrato para alguns o que eu estou falando. Mas você saber que você é amado é uma coisa, agora você se sentir um ser amado é outra coisa. Porque assim, o amor é um dom que vem de Deus, não é qualidade humana. Então, se você consegue olhar para alguém e sentir amor, saiba que Deus está ali em você naquele momento. Para alguns isso é distante, está longe, está frio. Começa a esquentar. Da mesma forma que uma brasa longe fica apagada, quando você começa a colocar ela para perto, ela começa a esquentar, até que ela vira em chamas novamente, começa a esquentar, começa a tirar o que está faltando aí de dentro. Então, nesses 2 anos, eu servi o Pablo de uma maneira absurda. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Porém, eu alcancei coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Eu fiz 2 Ironman, um no México, outro em Portugal. Eu fui esquiar, nunca tinha esquiado na vida, nunca tinha visto neve, mesmo tendo viajado. Eu esquiei já esquiei acho que 5 vezes. Fomos para a França, fomos para o Chile, Estados Unidos. Onde mais esquiamos? Esquiamos em tudo que é lugar. E aí você fala, Léo, mas por que isso? Como é que você fez com salário de analista? Não dá para fazer isso. Pois é, eu vi a necessidade, eu queria estar com esses caras, eu comecei a fazer o meu dinheiro de outro jeito. Comecei a vender minhas mentorias, eu comecei a ensinar, eu comecei a transbordar. E as portas vão se abrindo. As experiências que eu tive em viagens foram as melhores com o grupo de pessoas do ecossistema. Por quê? Porque na viagem, existe uma teoria que se você fica mais de 7 horas com uma pessoa, você consegue furar a barreira de intimidade ali. Quando você viaja com as pessoas, quem já viajou sabe, você passou um dia com uma pessoa, acabou aquele proselitismo, aquele negócio de querer fazer, vou fingir que eu sou... Não, acabou, você descobre quem é a pessoa. E aí ou você gosta ou você não gosta. Então, o que é bom? Passar tempo, a gente faz 2 eventos de 2 dias e por causa disso a gente estava conversando. Precisa de tempo junto, precisa entender que não tem nada de diferente de vocês que estão buscando para alguém que alcançou. A diferença é simplesmente as decisões que a pessoa tomou, o caminho que ela resolveu andar, o ambiente que ela se colocou. Quem era eu há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás? Nunca subiria num palco. E assim, a desenvoltura que eu tenho hoje não é nada perto do que eu vou alcançar. Agora, há 2 anos atrás eu não conseguiria nunca falar desse jeito aqui. Não me preparei, estou falando o que está fluindo aqui, da minha vida, da minha experiência. Uma gota do que vocês sabem é um oceano para outra pessoa.
Não, Léo, mas calma, porque eu não me vejo assim. Eu não acho que eu sou tão bom assim. Deixa eu te falar, se você chegou num ambiente desse, é porque você já está acima de pelo menos uns 100 milhões de brasileiros. Nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil. Uns 100 milhões você já pode ajudar. Só não pode ensinar o cara que está em último, porque até o penúltimo pode ensinar o último. Mas isso é muito destrutivo para o inferno. Quem ensina aterroriza o diabo. Desculpa o linguajar. Quem não acredita só toma como um negócio alegórico. Mas se existe bem e mal, o cara que ensina, ele é multiplicador do bem. O cara que ensina nunca só entrega, ele sempre fica com ele e pega mais. Então, assim, minha vontade é que vocês entendam que o tempo de vocês vale demais para vocês ficarem fazendo besteiras, tomando decisões que vão gastar. Sabe o que gasta energia do fim do dia? Que você chega cansado no final do dia? As decisões que você teve que tomar. Mas a cor da cortina, mas eu não sei o quê, e eu pago agora, eu parcelo, e eu tenho que buscar não sei aonde. Aquela logística básica das coisas. Essas decisões você não precisa tomar, tem alguém junto com você. Ache alguém de confiança. A Thaís, na primeira imersão que eu fiz, ela veio, sentou lá, e eu achei ela pelo tráfego pago. Veio, sentou na área VIP, comprou minha mentoria, pagou à vista. E hoje ela acabou se tornando a analista do Paulo. E assim, eu sei que o Paulo está satisfeito, ele está com outra visão. Hã? Olha aí, ó, já conhece todo mundo. O Paulo, tem o quê? Um mês que ela entrou? Cara, você mudou, você está mais leve, você está com mais autoridade. Querendo ou não, você chega nos lugares com alguém que te acompanha, você tem outra autoridade. Você nunca pode ir sozinho num podcast, numa entrevista, você tem que ter alguém com você. Como assim a pessoa vem sozinha? Não, tem um assessor, tem um assistente, tem um amigo, pelo menos, que foi junto. Paulo, você ganhou outra autoridade com a Thaís do lado. Aí vocês pensam, não, mas é muito caro, vou ter que pagar um salário. Amigo, é barato. A tua cabeça mais leve. Você com um olhar mais amplo, mais holístico, mais alto, mais zoom out das coisas. Pensa comigo, você tem que ficar vendo o boleto lá da energia, você fecha aqui, você esquece tudo. Você, sem ter que pensar nessas besteiras, você fica muito mais apto a crescer, a avançar. Como é que o Pablo está de manhã correndo na NASCAR, à tarde palestrando em São Paulo, à noite ele vai para o rally e depois ele chega e volta e faz uma palestra? Tem alguém organizando a agenda, tem piloto, tem logística, tem gente fazendo tudo por ele. Ele não faz absolutamente nada. Ele chega no evento, ele pega o microfone, ele vem aqui, ele olha qual que é o tema, porque ele nunca sabe. E faz a palestra, e faz o que tem que fazer, ele não pensa em nada. Mas, Léo, eu não estou nessa fase ainda de ter 30 pessoas trabalhando para mim. Pega uma. Além de tudo, você vai colher os frutos de multiplicar esse talento, de ensinar alguém. Paulo, você não contou para eles, conta para eles depois, que quando você queria começar, você começou a andar com um advogado grande, não foi? Você começou a servir o cara. Então, imagina só, aquilo que mudou a sua cabeça no início. Então, talvez aqui tenham os dois tipos de pessoa. O cara que já tem um escritório formado e precisa ter alguém do lado, um assistente pessoal. Esse termo analista é ruim, ninguém sabe o que é. No inglês é personal assistant. É muito comum. Você cresceu lá, você tem que ter. É o cara de confiança, é o cara que vai estar do lado. É o cara que você pode entregar seu cartão na mão dele, mas eu vou confiar assim rápido? Não, você vai fazer o teste, desse jeito que a gente está te falando. Vai ler o coração, vai observar as microexpressões. Esse cara vai me ferrar ou não vai? Isso vai mudar completamente o resultado de vocês e vai fazer com que vocês se enxerguem como alguém de autoridade, como alguém merecedor de ter um assistente, alguém anotando, faz isso para mim, anota isso para mim, me lembra disso. É uma tarefa que todos deviam sair daqui querendo, porque é a prosperidade que está chegando. Aceita que vocês vão ter... Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês, pelo amor de Deus.
Vocês que foram chamados para esse mesmo propósito que vocês estão começando a entender hoje, calma, vai amadurecer a ideia. Vocês são obrigados a conviver com riqueza, com fama. Por quê? Porque ninguém acredita em quem não tem resultado. Se você não tem resultado, sua mensagem vai para o nada. Qual que é seu resultado? Ah, é porque Deus é bom e não sei o quê. Qual que é seu resultado? Qual que é o resultado dele na sua vida? Porque se eu não ver, eu não vou acreditar. Então aceita que vocês foram chamados para ser ricos, vocês foram chamados para ser ferrado nessa geração, referência, para ter o seu próprio ecossistema, o seu próprio movimento. Aí dentro existem movimentos, existem termos de nomenclaturas que ninguém nunca usou, que vocês vão criar. Autoralidade, vocês não nasceram para seguir professor de faculdade, para achar que os grandes, não, nós somos os grandes. Alguém consegue se ver como eu sou o grande? Nelson Williams, gigantesco, eu sou grande. Se o maior mora em mim, eu aceito isso, e eu aprendi que, quem que vai me parar? Se o maior mora em mim? Só eu mesmo. Então isso aqui nunca vai ser motivacional. Eu estou ativando alguma coisa aí dentro, para quem ainda não tinha sido ativado pelo Paulo, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Tá bom, então e a advocacia? O Paulo tem os códigos. Cola no Paulo que você vai pegar os códigos que precisa. Esse cara vem me falando tanta coisa. Eu falo, mas Paulo, da onde que você aprendeu tanto? Ele falou, não, Léo, porque eu sei mexer com leilão. Eu falei, não, legal, leilão é bom, né? Compra carro, vende casa, apartamento. Aí esses dias o Paulo me solta assim que ele já comprou e vendeu mais de 300 carros de leilão. Eu falei, ô Paulo, peraí, você saber mexer com leilão é uma coisa, agora 300 carros? O cara simplesmente sabe tudo. O que pode dar errado, o que pode dar certo. Uma aula para os mentorados, como avaliar por foto se vale a pena ou não comprar determinado carro. Você imagina. Então assim, eu não sei qual que é o ambiente que vocês vivem hoje. Muito provavelmente não é o ambiente que vocês deveriam estar. Porque o ambiente vai sempre ser rei. Pode escrever isso quem está anotando. O ambiente é rei. Como seres frequenciais, como seres energéticos, nós sempre vamos ser influenciados por quem está perto. Se a sua frequência de positividade não for mais forte do que aquele funcionário negativo, você vai ser influenciado por ele. Entendeu? Então, assim, o ambiente sempre é rei. Ah, mas eu convivo diariamente com meus familiares. Sinto lhe informar, seus familiares não têm a mentalidade que você precisa ter. Mas eu amo meus familiares, como é que eu vou abandoná-los? Aquele que não deixa irmão, irmã, pai, mãe, filho e filha por mim, não é digno de mim. É dura essa parte. Muito mais fácil era eu estar lá com meus pais, sou filho único. Minha mãe fica agoniada, cadê meu filho? Muito mais fácil era, mas existe um chamado maior. Me emociona até falar, porque, cara, é tão mais simples a vida. Tem gente que acha a vida mais simples e resolve mais fácil. Faz seu dinheiro aqui, eu observo as coisas. Faz seu dinheiro, final de semana, tem o grupo de amigos e fecha as pontas que poderiam causar problema na cabeça, esquece que existe o resto e vive daquele jeito. A gente não vai prestar para isso, porque a gente entendeu que existe mais. Que existe algo que interessa muito mais do que qualquer coisa. Então, quando a gente está com qualquer medo para subir num palco, para fechar um contrato, para ampliar a empresa, para contratar mais gente, para pegar uma sala maior, o coração tem que ser o guia. É no coração que Deus vai falar, pode ir. É no coração que Ele vai fechar e vai falar, Mas o que acontece? Nós não temos nem a sensibilidade de, pelo menos, limpar o coração. A pessoa te deve, você fica o dia inteiro lembrando dela, com raiva, se contaminando. Teve um trauma na infância, você fica o dia inteiro lembrando daquilo. Não limpa o coração, você não vai ouvir o que tem que ser ouvido por Deus. Você não vai saber o caminho para seguir. Diversas vezes vi o Pablo tomando decisões absurdas. Decisões difíceis, mas ele sempre decidiu rápido. Quem decide rápido prospera antes. Nesse tempo que eu tive ao lado do Pablo, me fala do tempo aí. Nesse tempo que eu tive ao lado do Pablo,
Eu poderia já ter feito meus eventos há muito tempo atrás, mesmo na função. Mas eu deixei de lado. Não decidi fazer. E o Pablo falando, ô Maiante, e aí, você vai fazer seu evento? Não vai fazer nada? Não vai multiplicar talento? Não, vou fazer, Pablo, vou fazer. Até que um belo dia, lá em Portugal, a gente ia fazer o Ironman, depois da política agora. Maiante, seguinte, o que você vai fazer da sua vida? Falei, Pablo, estou pensando em fazer um evento assim, mesma conversa. Então agora você vai fazer, porque eu não posso mais te ter de funcionário por causa da política, tal, vai dar problema para mim, você estava junto, você vai precisar... Eu falei, Pablo, eu não quero me afastar do grupo. Não estou falando para você se afastar, eu estou dizendo que agora você não vai estar mais como funcionário. Me mandou embora, em boas palavras. Só que isso foi tão bom para mim. E ele olha para mim e ele fala, você teria saído para fazer o que você está fazendo? Eu já fiz 4 eventos, de novembro para cá. O que eu ganhava antes, eu faço hoje pelo menos umas 5 vezes mais. E não é nem o começo, eu estou me adaptando, me ajustando. O Paulo está me ajudando a decidir o nicho que eu vou falar. Eu encho o saco do Paulo o dia inteiro. Ele não aguenta mais, inclusive. Ele está me ajudando a definir que área que eu vou entrar. Ele fala que eu tenho que falar para esses analistas e para os empresários que precisam de analistas, porque isso ajudou muito ele. Eu falei, Paulo, eu vou ouvir seu conselho. E aí, nesse tempo todo, o que aconteceu? Quem decide antes prospera mais rápido. Então, a decisão que vocês têm postergado é o que está atrasando o caminho de vocês. Vocês não vieram aqui ver se o Paulo é bonito. Vocês não vieram aqui ver se o prédio da plataforma é limpo. Vocês vieram buscar o que está faltando aí dentro. Então, não sai daqui sem isso. Conecta, conversa, network. Essas conexões aí são valiosas. Agora, quando você conecta de verdade com alguém, você acessou tudo que aquela pessoa tem. Vocês entendem isso? Se a pessoa acredita em você, se a pessoa olha para você e te vê como confiável, ela não tem restrição para entregar um contato que você precisa. Uma coisa que eu aprendi aqui dentro é isso, seja encantador. Aprenda a conquistar as pessoas. Nem todo mundo quer seu dinheiro, nem todo mundo está interessado em algo que você tem. Conecte de verdade com as pessoas. Se você conseguir acessar o coração delas, tudo vai ser mais fácil, mais fluido. Então, esse encantamento, isso é parte assim, o Espírito Santo em você te deixa mais encantador, te deixa mais amável. As pessoas não enxergam que toda virtude vem de Deus, toda beleza vem de Deus. Então, se tem um negócio que tem que carregar, afina esse relacionamento com Ele, estreita isso, de algum jeito, do seu jeito. A gente não tem religião, mas dá um jeito de chegar perto dEle. Porque o amor que está nele vai fluir para todas as áreas da sua vida, muda as suas células, muda o seu rosto, muda os teus pensamentos, muda absolutamente tudo. Abra um braço educacional, comece a ensinar. O Paulo começou agora a fazer vídeo para o YouTube. Comecem a ensinar, coloca para fora. O que está faltando? Não é bom o suficiente? Está faltando alguma coisa, está faltando crença, está faltando decidir, está faltando um ambiente. Parabéns, vocês chegaram no ambiente. Aí, nesse ambiente aqui, quem não faz live é esquisito. Qual que é o seu problema? Você não transborda? Porque a gente já entendeu o valor disso de um jeito, e depois que você começa a falar, você vai melhorando um pouquinho, você gagueja menos, você consegue ficar mais confiante, vai virando um prazer aquilo que era uma dor. Tudo começa na teoria. Depois você vai para a prática. Mas o que vale mais é a constância. Teoria, prática, constância. Você fica lendo, aprendeu lá, vale uns 2%. Aí você faz uma vez, vale uns 20%. Agora você faz todo dia, girando a engrenagem, todo dia, todo dia, todo dia. Não existe nada que vocês são ruins, só existe coisas que vocês não treinaram. Você vai ser no final desse ano aquilo que você fez todo dia. Eu duvido que qualquer um aqui seja incapaz de terminar um Ironman. Quem aqui acha que é incapaz de terminar um Ironman? Hoje. Deixa eu só esclarecer para vocês antes de você responder. São 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e uma maratona no final. Tudo seguido.
dá em torno de umas 10 a 15 horas de prova. Eu tenho plena certeza que qualquer um nesse lugar aqui, nesse ambiente, consegue terminar um Ironman. Se treinar no mínimo uns 4 meses intenso, dedicado com alimentação. Quando eu vi o meu corpo virar uma máquina, eu falei, eu posso ser o que eu quiser, porque se em 2 meses treinando, eu não estava na estaca zero, mas em 2 meses treinando, eu consegui fazer um absurdo desse com o meu corpo, eu não reconhecia o meu corpo. O que minha mente não dá conta? Porque o corpo é limitado, agora a mente não. Só peguem isso. Eu vou encerrar. Só peguem isso. Vocês dão conta de fazer o que vocês quiserem. Muda o ambiente, muda a pessoa, vai mudar as ideias, vai mudar o resultado. Eu cheguei aqui, eu juro para vocês, eu era um pangaré. Estou bem menos pangaré. 2 Ironman, esquiador global, palestrante, tenho meu próprio evento, mentorados. Não é nem a sombra, porque não existe fim. Nossa, como é bom saber que não existe fim. Vocês estão parados num nível que ele não é nada. Pode ficar, vai piorar. Vocês estão com medo desse nível? Tenho certeza que vai piorar. O medo vai ficar maior. Entendeu? Tenho certeza que vocês não contam qualquer coisa.